euforia está no auge, é uma loucura neste momento no Irã. E bem, começam a surgir mais e mais imagens em diferentes pontos daquele país. Vamos ver algumas dessas imagens. E bem, imaginem só, também nos prédios se ouve bastante. Bem, estão sendo relatadas celebrações massivas em todo o Irã. Isso já depois que o próprio governo do Irã confirmou que ele havia falecido. Não só Ali Khamenei, mas também um filho, uma nora, um neto e, bem, várias pessoas que estavam, ao que parece, com ele. Neste momento, aquela imagem de algumas semanas atrás se torna ainda mais relevante, em que essa garota aparecia sem o véu, com um cigarro e queimando a foto de Ali Khamenei. Essas faziam parte dos protestos no Irã. Muitos desses jovens já não estão mais vivos. Alguns, no caso dela, eu não sei se ela está viva. Mas realmente chama a atenção porque esse símbolo, ela se tornou um símbolo na sua época, junto com muitas outras figuras, muitos outros jovens que, bem, mostravam esse desconhecimento. Feliz, mostrando o rosto, pintando o rosto, simplesmente tirando o véu, né, o que já é bastante. Sair na rua e fumar, isso já é algo bom, é algo tremendo. Segundo o regime de Khamenei, outra imagem que também surpreende é a desses dois indivíduos. Vocês se lembram de Ahmadinejad? O da esquerda, que na época também esteve, foi parte, digamos, líder do mesmo governo do Irã naquele momento. Também o próprio Shamskani, que também teria perdido a vida hoje, junto com várias outras figuras. Vemos que foi muito amplo o ataque, evidentemente nessa estratégia em que, bom, a princípio se falava em 30 alvos, depois se falou até mesmo em centenas de alvos. Ele foi o presidente do Irã. O mesmo cargo que tem Masoud Pezeshkian, que, por sinal, não se sabe onde está Masoud Pezeshkian, se está vivo ou não está vivo. O que houve com Masoud Pezeshkian? Por que o vice-presidente anunciou que vai assumir o poder agora? O vice-presidente vai assumir então onde está o presidente, onde está Masoud Pezeshkian. Ou seja, evidentemente isso também faz parte. Existem diferentes teorias, há vários comentários que foram feitos sobre esse personagem. Cirurgião, por sinal, Dr. Masoud Pezeshkian, não é? E que agora mesmo não está claro exatamente onde ele se encontra. Ainda há 2 horas, o porta-voz de Assuntos Exteriores do Irã confirmava que Jaminé e o presidente Pezeshkian estavam a salvo, algo que eles mesmos já desmentiram. O que aconteceu com Pezeshkian? Isso, bom, vamos ver isso em detalhes. Enquanto isso, bom, essas eram as imagens que eram publicadas pelas Forças de Defesa de Israel, onde atacavam diferentes lançadores de mísseis balísticos e sistemas de defesa. Aí está, por exemplo, um dos lançadores. O que foi feito? Bom, então, destruir todos os lançadores possíveis para que o ataque do Irã fosse o menos danoso possível. Evidentemente, como quiserem, eles têm lançado ataques. E também agora vamos conversar sobre essa situação, sobre como isso está acontecendo. Mas bem, o que vamos observar certamente durante vários dias são essas comemorações. Vai depender muito de para onde toda a situação se encaminhar, tudo o que está acontecendo neste momento, agora mesmo. Bem, nessas imagens há pessoas que têm levado tudo isso com bom humor, como essas pessoas que, de certa forma, numa brincadeira, digamos assim, mostram
Uma família drusa entra no abrigo, digamos, no abrigo antibombas, mas primeiro leva toda a comida, né? Bem, essas imagens têm chamado a atenção, pois mostram que até mesmo em situações assim dá para ter um pouco de humor. Tem ocorrido, então, uma série de, vamos dizer, ataques, que inclusive este, por exemplo, é um ataque em que realmente entrou este míssil em direção a Tel Aviv. Com certeza vão reportar, uma pessoa perdeu a vida, 20 feridos. Com certeza vão reportar em Israel. Há muitos rumores, algumas informações confirmadas e outras não, então vamos detalhar o que se sabe. Aqui estamos eu e Astrid prontos para os comentários, para analisar com vocês o que está acontecendo. Uma imagem compartilhada por um satélite chinês. Segundo mostra a Geopolitics, mostra um satélite, um chinês que observa como você está. Esses ataques que vinham acontecendo já podem ser vistos do espaço. Imagens desse país mostram as consequências na base aérea Ali Al-Salem. Isso é, no Kuwait. Sim, com certeza vão relatar. É uma base de operações que seria importante para os Estados Unidos. Vamos ver o que os Estados Unidos vão relatar a respeito. O SEDCOM já analisou e viu alguns dos relatórios e desmentiu vários deles. Agora vamos conversar sobre o que o SEDCOM dos Estados Unidos desmentiu. De início, deixem-me comentar, deixem-me dizer o quê? Esta também é outra imagem desse edifício, né? Um edifício que lá no Bahrein teria pegado fogo. Pois completamente, né? Isso foi por causa de um drone iraniano que teria atingido Manama. Sim, no momento não está claro quais são as consequências, além das óbvias que são os danos materiais. Ainda não se sabe claramente se houve outro tipo de consequências, vamos ficar atentos a isso. Ainda há outra imagem, essa foi registrada da Jordânia. Aí está a imagem, e foi a mesma pessoa que gravou. A câmera de segurança teria captado momentos em que, pela Jordânia, eles estão no meio. Entre Israel e Irã, por assim dizer, os mísseis que passam sobre a Jordânia estão indo em direção a Israel, lançados pelo próprio Irã. São mísseis que, aliás, passam acima da atmosfera. Os ataques são exoatmosféricos ou são os típicos mísseis balísticos que saem para o espaço, avançam e depois caem. Para isso serve o sistema ROW-3 como um sistema de defesa contra esse tipo de ataque, certo? Outra imagem também de hoje é o que está acontecendo com a ONU, que também está gerando algumas reações. Daqui a pouco vamos conversar sobre como está essa questão, mas enfim, são vários assuntos, vários temas importantes também hoje. Entre eles, esta imagem que estamos vendo aqui. Beleza, brincando, estou prestando atenção. Já parece impaciente a comentarista que lamentou. Obrigada. A imagem da ONU mostra então imagens que têm sido discutidas por aí. Este é o embaixador do Irã. Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Já temos a tradução para o espanhol, então vamos ouvir. O que foi dito entre essas pessoas, também o momento aqui está, é o momento em que o governo do Irã, na televisão pública, dizia que ele já havia falecido. Este é Ali Jamenei, vamos ouvir um trecho de como eles diziam, obviamente já dublado em espanhol, vamos ouvir. Certamente somos de Deus. E a ele regressaremos. O grande povo do Irã, a alma elevada do líder da grande nação iraniana e pioneiro da comunidade islâmica, o honorável Imam Jamenei, partiu para o Reino Supremo após beber o doce néctar do martírio no abençoado mês do Ramadã. O Conselho Supremo de Segurança Nacional emitiu um comunicado a esse respeito que diz o seguinte: E aí já é transmitida toda a mensagem completa. Mas digamos que esse é o momento em que é dado o aviso do falecimento de uma figura que governou com mão de ferro por mais de 30 anos, que constantemente trazia a narrativa contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra a Europa, e que, bom, foi isolando eles.
Mas os jovens tinham acesso ao mundo e viam o mundo e diziam: bom, isso não nos agrada. Bom, agora estamos vendo como estão comemorando. E, bom, uma reviravolta evidentemente tremenda. Quem iria pensar que terminaríamos o último dia de fevereiro com a confirmação até mesmo do Irã, porque vejam como o governo do Irã é enganoso para aqueles que depois saem e defendem o indefensável. Ou seja, literalmente, minutos atrás, eles estavam nos dizendo: aqui está a filha Mine, e publicaram imagens, aqui nós dissemos: isso parece inteligência artificial ou um vídeo antigo, tem algo estranho aí. Parecia muito relaxado, muito tranquilo o filha Mine. Ou seja, outra coisa, não isso. Agora confirmam então essa situação. Não fica claro o que acontece com as espécies nem com algumas figuras. O vice-presidente iraniano garante que ele é quem vai assumir o poder, porque ninguém sabe, não há vácuos de poder e agora existem movimentos internos importantes. Também está, pois essa mensagem também, que já está em espanhol, no momento em que estão ocorrendo discussões na ONU, vamos ouvir o que é que eles têm dito. Só tenho uma palavra. Aconselho ao representante dos Estados Unidos que seja cortês. Será melhor para você e para o país que representa. Obrigado. Obrigado. O representante dos Estados Unidos pediu a palavra para uma declaração extra. O Curraniel. Francamente, não vou dignificar isso com outra resposta, especialmente considerando que este representante está aqui neste órgão, representando um regime que matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos e prendeu muitos outros, simplesmente por quererem liberdade de sua tirania. Obrigado, senhor presidente. Aí está a mensagem que eles passavam. Bem, também por causa dessas disputas que vamos ver em Poisum, eu imagino que muitos agora no Irã devem estar pensando no futuro. E esse futuro, então, também vai depender de como eles vão permitir que aconteça uma transição. E aí eles poderiam ter um futuro, ou então não vão ter. Esse é o cálculo que cada um vai fazendo, diferentes reações, também na América Latina, no mundo, e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo nesse sentido. Mas também tem essas outras imagens lá da Jordânia, né? O pessoal saía nas sacadas e ficava olhando. Os mísseis que vão de um lado, que vão do outro. Os sistemas de defesa saindo de Israel para eliminar esses mísseis. Bom, uma série de reações realmente muito intensas. O edifício Burj Al Arab, não, esse edifício não, que parece um veleiro, não, veleiro também, pois ali incendiado por um ataque, né? Um tema que também fez com que a reação dos países árabes fosse intensa. E disseram: se estão nos atacando, nós também vamos responder. E até o momento que se saiba, não fizeram isso. Mas já houve 2 demonstrações de solidariedade que atingiram países árabes do lado, digamos, da Arábia Saudita e do Catar e toda essa região também. Pois bem, isso vai ser interessante, não é? Acho que este prédio é o mais alto, você lembra? Aham, onde o Mr. Beast subiu, acho. Mas não. Mas é o Burj Khalifa? Sim, é ele. É o Burj Khalifa. Ok. Bom, aí está. Aí também acerta um drone, ou seja, são drones que têm sido ou muito imprecisos, ou de propósito, querem atingir esses prédios. Pelo simbolismo que eles têm nesses países em relação à prosperidade que geraram nessas regiões, né? Isso também, bom, pode ser. O futuro do Estreito de Hormuz é incerto. Por enquanto, isso não é outra das partes, digamos, importantes. Mas o que a gente já pode realmente afirmar em todos os sentidos. Primeiro dizia Netanyahu, não aqui, comentava Astrid Netanyahu, quando normalmente ele diz que alguém já perdeu a vida, normalmente é isso mesmo, né? Ou seja, normalmente tem sido assim no tempo em que estamos acompanhando tudo o que é geopolítico aqui neste canal. Pois temos tentado ir vendo quem são os que realmente costumam, né? Realidade. Políticos que atirou, nunca sabes, não? Esse caso é que o governo é uma operação, e depois pelo regime iraniano dizendo que de fato havia perdido a vida. Então há um vácuo de poder dentro do Irã. Já deve estar, imagino eu, Pahlavi,
se movimentando e fazendo seus cálculos sobre se poderá ou não entrar no Irã. Suponho, né, essa seria meio que a lógica, mas enfim, vamos para outros pontos importantes do que está acontecendo no Irã. Bom, está confirmado pelo Comando Central dos Estados Unidos que, neste momento, continuam em andamento ataques norte-americanos. E dizem no X, dizem o seguinte: o regime iraniano foi avisado. Desculpa. O Comando Central agora está tomando medidas rápidas e decisivas, conforme já havia sido ordenado. O exército israelense disse que estava realizando outra onda de ataques contra o conjunto de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea iranianos, e acho que temos uma imagem do ataque a um desses silos onde estariam os mísseis. E também, neste momento, há um alerta emitido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde pede ao pessoal do NORCOM, para não usar uniformes em público. Isso com base, obviamente, na segurança do ambiente que está sendo vivido neste momento. Há vários pontos que me chamam a atenção, como o comentário de Trump. Dizem que até agora a resposta do Irã foi muito menor do que o esperado. Sim, ou seja, pelo nível do ataque por quem perdeu a vida. O próprio Ali Jaminé. Esperava-se o mega, super, ultra ataque. Tinham dito que tinham armas novas, armas não sei o quê, todo mundo estava esperando. Bom, e onde estava esse poder? Tinham dito que já estavam praticamente prontos desde que a Guerra de Junho acabou. Diziam, já está tudo pronto, já está tudo operando, já estão as lançadoras de mísseis. Enquanto isso, vamos vendo imagens que vão se tornar históricas. Como esta imagen en la que israelíes e iraníes festejando. Prontos, lançadoras de mísseis, enquanto isso, vamos vendo imagens que vão se tornar históricas. Diz que También dentro de toda esta información, el régimen empezó a sacar información de que, es que estavam prontos, lançadoras, mísseis, enquanto dice, bueno, salió el CENTCOM a decir, a ver, espérame tantito, ¿de qué estás hablando? Dime dónde está ese avance. Dime cuáles soldados estadounidenses, ¿verdad? Hasta ahorita hay imagens vão para históricas. de bajas estadounidenses hasta el momento. Falaram que eram lançadoras de mísseis. Liz. Enquanto isso, as imagens que se tornam históricas Que estavam prontos, já estão estadounidenses, dicen esto es mentira. No se reportado bajas estadounidenses. El Cuerpo de la Guardia Revolucionária afirma lançadores de mísseis. Enquanto isso, imagens que vão se tornar históricas. Es mentira. Los daños a la infraestructura disseram que estavam prontos, já com mísseis, enquanto imagens vão se tornando históricas. Sim, esse é o tema, essa resposta esperada, essa defesa que tanto se falou, era muito anunciada, não é algo novo. Na verdade, essa era uma das coisas que diziam que era um erro. Disseram que estavam prontos, já estão com os mísseis. Enquanto isso, vamos indo. Estas otras dos Imagens que são históricas, disseram prontos, lançadores. Enquanto imagens disseram que estavam prontos, já estão com os lançadores de mísseis. Enquanto assistem às imagens que estavam prontos, mísseis, enquanto isso, temprano iban a generar daño.
a ir assistindo imagens que vão se tornar históricas, que estavam prontos, lançadores, mísseis. Enquanto isso, vamos ver imagens que vão se tornar históricas, lançadores, enquanto vamos assistir imagens que vão se tornar históricas. Prontos já estão os lançadores de mísseis, enquanto isso, imagens que vão se tornar históricas. Que prontos já estão os lançadores. Vamos vendo as imagens. Disse que estavam prontos. Já estão os lançadores de mísseis, enquanto isso, vamos vendo imagens de que estavam prontos. Já estão os lançadores de mísseis. Enquanto isso, vamos vendo imagens que mostram já estão os lançadores de mísseis. Enquanto isso, vamos vendo imagens que vão se tornar históricas. Uma quantidade impressionante. Vamos ouvir. Bom, aí está parte da história de como isso vai sendo visto. Tem sido uma loucura todo esse assunto, pois isso faz parte da história da SI. Cada mês foi uma cabeça, este é fevereiro, em janeiro temos Nicolás Maduro, fevereiro então Ali Khamenei. E pelo que vejo, Cuba. Talvez seria o de março, né? Outro dia, Donald Trump disse que, bom, haveria uma tomada amistosa da ilha. Decía que hay una toma. Isso é da história, vai embora. Bem, isso é de vai embora. E assegurava que em 30 dias. Basicamente, Cuba já não funcionaria. Quer dizer, com o governo que tem agora. Exactamente. Bem, essa é a história de vai embora. Hizo, le mando un saludo. No, el meme, no, el meme. Está. Ahí está Kim Jong-un con su hija, con una bomba nuclear ahí atrás, ¿sí? Y le dice, and that's why daddy built nukes. O sea, como esta es la razón por la que tu papi ha creado armas nucleares, ¿no? Bueno, ese... De vai morar. Se eles têm uma carta forte, e a carta forte, infelizmente agora, são as armas nucleares. E essa é a diferença, por exemplo, de outros regimes. Cada regime constrói o que pode defendê-lo, o que pode ajudá-lo, seja democrático ou não. Já não é mais uma questão de democracia, né? É uma questão do que você tem para se equilibrar. Bom, há países que têm sorte, né? Isso faz parte da história, vai acontecer. ¿Cómo Corea eso? Como Corea. Está Y que tienen esa cicatriz todavía muy... da história de que vai embora. Os comentários, o que continua aumentando. E hoje, na verdade, tínhamos essa notícia, só que não comentamos, mas hoje eles voltam a dizer, com firmeza, que a Coreia do Sul é uma ameaça, que não sei o quê, que... Quer dizer, ele ficou super louco de novo quando parecia que queria ficar mais tranquilo, agora que tem tantas armas. Bom, El punto es que está... la tecnología, son los avances como Taiwán,
O sea, el hecho de que Taiwán esté en la punta de lanza del tema de los chips ha sido uno de los factores clave para que China, en ese caso, pues no entre. Para la misma China también. O sea, China, el hecho de que se haya convertido en la fábrica del mundo y que más o menos la cuarta, Bom, está. pues también una guerra con China sería un inconveniente económico para, Todo no, el mundo. para todo el mundo. Da história de vai embora. Vietnã e outros países, pois também foram reforçando rivalidades com a China. E assim é. E assim você vai com cada país, não o Paquistão com suas armas atômicas, porque a Índia também as tem. E então os dois tinham que ter. E assim você vai vendo como cada um está na história de vai parar. Con su nieto, Com sua filha, não fica claro se com seu filho. Na Universidade de Abdelemussus. Su nieto. Bem, obrigada, Mushasubus. Então, aí estamos falando de dois filhos, um neto e o genro. O genro. Sim. O genro. Então seria bom que eu digo imprudentemente, mas se você já sabe todos os riscos que implica ser quem você é. Como você tem aí a sua família, ou seja, no mínimo você coloca distância. Mande eles para Londres. Não, é que ele tem muitos parentes que eles postam, tem muitos parentes que postam sua vida de luxo na Europa, na Itália, em vários lugares e vivem no luxo. As senhoras sem o véu, não de biquíni, mas de maiô, né? Ou seja, então, sua família pode sim viver no luxo fora do Irã e viver a liberdade como qualquer outra pessoa do mundo? E a sua população não, né? Esse é sempre o comentário, mas enfim, vamos para outros assuntos. Também, dentro do que tem acontecido, há vários temas que eu acho que teremos que começar a analisar sobre o que está acontecendo. Por exemplo, já está confirmado que o próprio Donald Trump teria sido o primeiro a declarar a queda do próprio Ali Khamenei, afirmando que não houve uma resposta como se esperava. Não há bases nos Estados Unidos, como no Kuwait, no Catar, nos Emirados Árabes que estão no Bahrein. Também há outra base que está em alerta máximo. E mesmo que agora o Estreito de Hormuz esteja fechado, não é como eles chamam um fechamento de fato, né? Ou seja, no final das contas há águas internacionais ali. E os da Guarda Revolucionária não têm o direito de decidir sim ou não. Quando há uma saída disso? Quando os petroleiros podem passar, mas ninguém quer, e esse é um dos motivos do ocorrido. É que as seguradoras dos petroleiros agora cancelaram o contrato dos petroleiros. Disseram para todos os petroleiros: se você cruzar, pode cruzar, mas eu não vou segurar seu petróleo, nem seu navio, nem nada. Então os petroleiros disseram: bom, a gente não se move, se não tivermos seguro para o petróleo e para os navios, a gente não se move. Por isso estão parados. As seguradoras cancelaram isso para eles. Outro dado curioso é que agora se sabe quantos aviões Israel enviou, só Israel mesmo, para o Irã. Sabe quantos são? Sim, nós colocamos a animação. Você se lembra, Consul? Não me lembro. São 200 aviões. São 500 alvos. Mas, de aviões, quantos aviões eles enviaram? Este é o maior movimento que Israel já fez até agora em um conflito. São 200 aviões só Israel. Mas os dos Estados Unidos que estão ao redor, cálculo aponta cerca de 150 aviões dos Estados Unidos, prontos para operar nos arredores. Não significa que todos vão agir, mas não se sabe quantos já foram lançados. Já comentamos isso aqui, né? Comentávamos no Telegram. Para quem não segue o Telegram, com certeza viu a animação também, né? No Facebook também e no X compartilhamos com vocês a animação que o Israel fez, onde mostravam os pontos que foram atacados e que tinham sido cerca de 200 aviões de combate com 500 alvos. E, aliás, agora deixa eu só vou rapidinho. Neste momento está sendo relatada uma explosões poderosas, como estão chamando, em Teherã,
A origem das explosões ocorreu às 5h30 da manhã, horário local do Irã. Não está claro de imediato qual é a origem. Cerca de 90 minutos antes, também foram ouvidas detonações na capital iraniana. Essa é a capital iraniana. Vamos ficar atentos para ver o que acontece. Não, mas sim, há mais ondas. Ou seja, ainda não acabou. Não, ainda não terminou. O que se sabe é que os Estados Unidos vão pedir ou vão fazer uma exigência, na verdade, é a mesma coisa. Não sei se entendemos o que disse esse Netanyahu sobre essa exigência que ele faz. Nesse sentido, então, a exigência vai ser de que a população, então, tome o que é seu, certo? Ou seja, que a própria população diga já não, né? Ou seja, Israel e Estados Unidos vão mandar, já não há bombardeios, então agora sim. Ou seja, vocês se encarreguem, porque senão isso não pode continuar. Não vai fechar o ciclo, porque Israel e Estados Unidos não vão colocar tropas. Não vão entrar no cerco? Não vão entrar, ou seja, tropas mesmo, não pode ser inteligência, mas tropas não. Então, aí o povo é que vai ter que, sair e mostrar coragem nesse sentido. E os próprios, também militares e as próprias forças. Eu acho que também é importante lembrar que tem dois exércitos e são completamente diferentes ideologicamente. O exército formal, como em qualquer país, um exército formal que não tem tanto orçamento, o exército normal não tem tanto orçamento. Como o exército dos ayatolás, que é a guarda revolucionária, como diz o nome, guarda revolucionária islâmica, o que eles defendem são os ideais teológicos do ayatolá. Seja o que for, e digam o que disserem. Se disserem para eles que tem que eliminar esses aqui, porque assim vão para o céu, eles eliminam, fazem o que for preciso. E também existe o exército normal e formal, que funciona como um exército completo. E é esse que eles acham que vai haver um confronto ali, ou seja, um confronto entre o exército formal, ficando do lado do povo, que é o que se espera, e o outro tentando proteger o que resta do regime dos ayatolás. Então é isso. E como sempre se disse Acho que é uma frase do Bill Clinton que diz por aí: é a economia idiota. Você não lembra? Obrigado. Sim. Mas não sei se é equilibrado. Você pergunta o que está me oferecendo, mas não oferece nada, é só isso. Não tinham por que sustentar. Você os chama exatamente porque muitos regimes que existem no mundo, existem porque algo, pelo menos algo, eles dão. Você não diz, ok, sim, você reprime, mas você reprime. Como árabes, sauditas, as pessoas vivem muito bem, especialmente quem olha para a sua Sara. E eles reduziram a repressão, embora ainda exista e seja muito severa. Aliás, cuidado, pois são países que... Eu sinto que os Estados Unidos não deveriam estar vendendo as armas que vendem, sinceramente, estão vendendo armas muito poderosas. Deixa a gente louca, foi isso mesmo. Agora talvez você se dê bem com o príncipe herdeiro de agora. E quem te garante que o próximo não seja meio brincalhão ou que queira ser super ortodoxo, não sei. Quer dizer, sinceramente, o que os sul-coreanos fazem, ou seja, a Coreia do Sul, se não for um regime democrático com certas características, eles não vendem armas para você, ponto final, simples assim, né? E os Estados Unidos, contato, faz o negócio e o que você quiser, vende armas para muitos regimes que não deveriam. E dizia, não, mas é que nos aviões a gente coloca ali um bloqueio para que eles não possam usar 100%. Já disse o cara dos Países Baixos que são fáceis de hackear, ou seja, que se quiserem conseguem, não tem problema. Hoje em dia nada é inhackeável. Muitos hackers afirmam que se dizem que algo é inhackeável, na verdade pode ser hackeado. A única coisa, em teoria, é a internet quântica, mas até essa provavelmente vai ser hackeável. A hacker? Quântico, né? O hacker quântico. Vamos aos outros assuntos.
Bom, já há uma reação. Já há uma reação ao que disse a Guarda Revolucionária Iraniana diante de toda essa situação. E afirma que a ofensiva mais devastadora é iminente. Então eles insistem, isso é o que publicam. Há apenas 15 minutos, a Guarda Revolucionária lançou o que chamou de operação ofensiva mais devastadora da história da República Islâmica, assegurando que a ofensiva vai começar em alguns instantes, ou seja, está prestes a iniciar uma ofensiva supostamente super grande e terá como alvo território ocupado e bases terroristas dos Estados Unidos. Estou dizendo exatamente como escreveram em toda a região, segundo este comunicado. Que difícil, que difícil. Mas enfim, agora, sinceramente, pelo que vejo, eu não acredito neles, sinceramente. O sea, Pelo que vejo, insisto, não, porque sim, Com base nos fatos, porque é a única coisa que eu posso fazer os fatos. Se você não conseguiu em 12 de junho ou nas datas citadas, nem agora conseguiu dar uma resposta de defesa. Quando era óbvio que iam te atacar e você não conseguiu nem atacar de volta, não conseguiu nem se defender. Então como você me vê, como você quer me vender, que vai fazer um ataque, que não sei o quê? O que eu vejo, talvez, é que esse tipo de comentário eles vão fazer para controle interno, ou seja, para controlar a população e dizer, cuidado, porque aí vem um ataque. O povo está comemorando feito louco agora. Acho difícil que parem de comemorar, pelo menos por enquanto. E bom, é assim mesmo. Então o povo está em euforia agora, está demais e vai ser interessante. Qual será o comentário do exército do Irã? E por que é diferente da Guarda Revolucionária, como eu disse? Isso também seria um tema interessante, né? O que vocês acham? O general... Já tem um novo general, vocês lembram? O comandante em chefe do Corpo da Guarda Revolucionária foi um dos que perdeu a vida nos ataques de madrugada. Já tem um novo líder, vamos ver quanto tempo ele dura. É preciso lembrar que quando o Hezbollah atacou Narrala no Líbano, no dia seguinte nomearam uma nova pessoa. E durou uns 15 minutos, 30 minutos, durou bem pouco, e colocaram uma terceira pessoa, que é a que está atualmente ainda, mas essa pessoa quase nunca aparece, seus comentários são mínimos. Por exemplo, o Hezbollah já reagiu, e o que fez? Bom, ele disse, poxa, que chato, isso está muito errado, temos que respeitar a soberania, e não falou mais nada. A Rússia, a mesma coisa. Ou seja, os amigos só falam da boca para fora. Bom, olha, lembrem-se aqui, a gente comentou com vocês, Irã, Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin se reúnem e assinam um acordo de defesa mútua. Não, todos os meios de comunicação internacionais comentando isso porque, claro, é relevante, ou seja, não é qualquer coisa. O que me chamou a atenção é que se passaram 2 meses e eles voltam a se reunir de novo. Reiteram a assinatura de que vai haver uma defesa mútua e espera aí por que você vai ter que reiterar. Ou seja, se já assinou é só cumprir, certo? Mas isso me chamou a atenção. Como em 2 meses já está reiterando. Se tivessem se passado 5 anos, tudo bem, pois poderiam ter outros líderes, mas não. Continuam sendo Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin. Assinando de novo, pensei, não, já chega. Parece que eles não têm tanta segurança assim. E de fato ficou claro que não há nenhuma intenção de se ajudarem, nenhuma ideia de deixa eu te dar uma mão. Pois é, porque, bom, isso foi o que você assinou, né? Isso foi o que você tinha assinado. Agora tem mais imagens, vamos ver o que está acontecendo. Do que se trata isso? Bom, essa é a imagem de pessoas comemorando ainda nas cidades de Louran. O pessoal continua comemorando, soltaram diferentes coisas. Ali está uma estátua, não sei qual é. Mas tomando a estátua, esse é. O escritório do governador já foi tomado, assim como em algumas cidades onde a população ocupou delegacias ou escritórios do governo. Impressionante, impressionante. Vamos ouvir um pouco do momento, né? Um momento. Filho da mãe, né, cara? Que impressionante. Bom, essa também é outra imagem. O que está acontecendo? Este é o representante do Irã na ONU, que agora há pouco vimos discutindo com Chris Waltz.
Ali no Centro de Segurança, no Conselho de Segurança. Bom, foi aí que ele a deixou, quando avisaram que o ICMN tinha falecido. E bom, ele saiu correndo e dizem que bastante cabisbaixo. Pois bem, Já é que o tempo está contado. o tempo está contado. Além disso, esse é o chefe, né? É, o chefe. Sabe então que com essa confirmação não tem outro jeito, né? O cargo dele está realmente em perigo. E no geral todo o regime também. Então isso também faz parte do que ele está vivendo. Tem mais alguma imagem pendente por aí? Se não, podemos começar a ler os comentários, algo mais anedótico, mais interessante, né? Os comentários que Donald Trump fazia sobre o tema do Irã em 2011. Sim, olha só. Ele diz que com a intenção de ser eleito, Barack Obama vai começar uma guerra com o Irã. Como a história dá voltas, como a história também tem reviravoltas, no final das contas. Ok, que bom que o povo do Irã se beneficie, né? Isso. E o Kali Khamenei é um impresentável, ou seja, esse personagem já deveria estar fora do regime faz tempo. Mas também há interesses de todos os lados. E nesse caso do Donald Trump, com isso, ele pode convencer uma certa parte da população a votar nele ou no partido dele, nos republicanos, nas eleições intermediárias. Então, chama a atenção que há um tempo ele dizia que Barack Obama ia começar uma guerra, que por sinal não começou, não aconteceu. Mas ele já criticava essa parte, não? E tem outro comentário que é esse que diz o seguinte, que isso é de 2011 e de 2012. Diz, agora, os números sobre as pesquisas do Obama, os números estão, não sei como se diz, chain spin, suponho que subindo muito rápido. Observem como ele vai atacar a Líbia ou o Irã. Ela está desesperada? Estão caindo. Sim, é como se estivessem caindo no redemoinho ou algo assim, né? E diz que vai atacar a Líbia. Igual a ele, porque os números dele estão caindo horrivelmente. Bem, como eu disse, insisto, no final o Twitter... Disse o seu futuro. O Twitter é bem fofoqueiro, principalmente com os políticos. É complicado, né? Como de repente eles mesmos vão cumprindo seus ciclos de forma meio que por... Vocês lembram que ontem ou anteontem, quando comentamos sobre a Anthropic, que tinha se retirado algo que eu não ia aceitar que o tentado não usasse? Mas agora está no Wall Street Journal que usaram o Anthropic Cloud. De novo para o ataque do Irã, e eu digo de novo porque também foi usado para Nicolás Maduro. Isso apesar de Trump ter banido ontem ou anteontem. Já nem lembro mais em que dia estamos, mas isso chama a atenção, né? Já seria o segundo golpe com isso? Tenho visto vários relatórios sobre elas e dizem que essa Anthropic é muito superior. Eles acreditam que ela talvez já tenha alcançado ou dado o primeiro passo para a singularidade. Sim, que é começar a se aprimorar 100% sozinha. Sim, então, o desenvolvimento da cloud, bom, na verdade se chama Anthropic, né? A empresa é que é cloud, mas Anthropic é Anthropic. É a OpenIA com o ChatGPT, a Groove com Elon Musk, com o Twitter e tudo isso, e outras mais. Obviamente, né? Mas essa foi criada, foi desenvolvida pensando que nunca seria usada para fins letais. Eles são contra o uso que outras empresas fizeram. Todas as empresas, infelizmente, como qualquer tecnologia, também vão acabar sendo usadas em armas. Se eram essas empresas ou não, querendo ou não, isso vai acontecer. Saúde não vai acontecer, já está acontecendo neste momento. Ou seja, aquela empresa que disse não querer isso vai acabar fazendo. Ou seja, já está fazendo. Eles recusaram um contrato de 200 milhões de dólares? Infelizmente, o problema é que são desenvolvimentos tão enormes e me dizem que essa da Anthropic é muito superior em muitas áreas de estratégia do que as outras. Então, por isso o Pentágono tem a Groove, tem a OpenIA, tem outras. Eles têm a liberdade de usá-las, mas não usam porque querem usar a força. Anthropic, porque usou com ele na estratégia para o tema Maduro, porque está usando agora. E ambos com um resultado excepcional. Isso funciona para ele, mas não é tão fácil. Então, essa é uma publicidade gratuita que está saindo para a Anthropic, e mesmo que a Anthropic não queira, isso acaba sendo bom em relação às suas capacidades de desenvolvimento e de fazer uma estratégia em um tema muito, muito interessante. Também, como as cadeiras também estão em controvérsia.
Sim, que bom que está funcionando para eles. No final dos 2 ataques, digo, não sei o quanto, para que tanto é utilizado, mas definitivamente poderia ter sido o fator de sucesso em ambas as operações. Bom, isso ainda está em andamento, mas até agora. Até agora, Sim, seria. O principal objetivo desse ataque de Israel e dos Estados Unidos era neutralizar ou eliminar Ali Khamenei e Massoud. Pezeshkian, já conseguiram ou ainda falta Massoud? Ninguém sabe ao certo o que houve com ele. sim, eu acho que já era, mas quer dizer, para mim, até esse ponto, né, o ciclo já terminou. Ou seja, o próximo passo é só garantir que essas plantas, esse enriquecimento e tudo isso também sejam destruídos. E quanto à questão dos mísseis, se isso não for destruído, então não seria bem sucedido. Porque, de qualquer forma, um Khamenei pode ser substituído por outro igual ou pior. Claro, sim, porque uma vez alguém de Israel comentou com a gente, não lembro quem, desculpa, que existiam pessoas piores que Khamenei, que conheciam figuras ainda mais extremas que Khamenei. Curiosamente, Khamenei não queria ser líder supremo, ele supostamente só assumiu o cargo, ele ia ficar só 1 ano e, bom, isso se estendeu e então haveria pessoas ainda mais intensas. Sim, lembro e mando um abraço, mas não vou dizer o nome. Mas sim, nos contaram sobre Israel, que ontem o viam como uma figura em Israel, uma figura entre os ayatolás moderados. Imagina como são os outros. Sim, quer dizer, sabiam que ele era um dos tranquilos, né? Então, evidentemente, esses que não são moderados também podem estar tentando tomar o poder e vai saber o quê? Ou seja, por isso você não pode dizer que isso foi bem sucedido. Estamos falando do ponto de vista estratégico, né? Quer dizer, do ponto de vista ético já bom, isso é outro assunto, mas do ponto de vista estratégico, isso é visto como um movimento bem sucedido. Se conseguir a virada e uma mudança de regime, então vamos ficar mais tranquilos, né? Nesse sentido, quem sabe onde estará agora essa palavra? E essa é a grande pergunta, porque já parece que falta ele fazer algum outro comentário. Não. Não vi se fiz algum comentário. Mas tudo bem, vamos ao comentário que acho importante, que quase nunca vemos, que é o secretário de Guerra dos Estados Unidos. Sim, e os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã foram descritos como a operação aérea mais letal, mais complexa e mais precisa da história. Na sua publicação no X, então, ele repetiu os avisos que Trump fez nesse Assim Me Acontece, César, os avisos que Trump fez sobre as capacidades de produção de mísseis do Irã e sua marinha, que seria destruída, segundo ele. Ele diz: o Irã nunca terá uma arma nuclear. É o regime iraniano. Recusou-se a chegar a um acordo e agora sofre as consequências. Os Estados Unidos não iniciaram esse conflito, mas nós vamos terminá-lo. Se matarem ou ameaçarem os Estados Unidos em qualquer parte do mundo, como o Irã fez, nós vamos persegui-los e matá-los. Este é o comentário de G7. Esse passo também não está... Esse não sei se está interessante. Esse é o que eu comentava agora do Jordão. É muito, muito louco. A câmera de segurança captando os mísseis que parecem como bólidos, porque realmente de certa forma, um bólido que vai caindo do espaço. Sim, esse tipo de míssil balístico não queima. Aliás, havia mais imagens que, bom, eu diria que com cautela, havia pessoas que tinham saído. Obviamente vocês viram algumas para comemorar nas ruas, e imediatamente saíram esses grupos que não sei de quem foi a ideia, se da Venezuela ou do Irã, mas esses grupos saíram atirando nas pessoas que estavam comemorando. Ah, isso sim, não, bom, não podemos mostrar por causa das regras que existem aqui, mas está aí essa e a outra, mas eles andam nessas motos e nessas motinhas, colocam pressão na população para que vão embora, geram esse medo neles. E, bom, sim, talvez consigam com um grupinho, mas com outro não. E esse? Acho que as pessoas agora... Bom, estão muito contentes, não acho que eles vão conseguir controlar nesse sentido, mas enfim. Agora está sendo informado que Trump já ordenou ataques ao Irã, digamos, mais gerais. Depois de ver o que aconteceu contra Israel e contra a Arábia Saudita, é bom lembrar que Trump adora o tema da Arábia Saudita. Ele se dá muito bem com o príncipe herdeiro. Afirma que o presidente Trump ordena ataques ao Irã, apesar das avaliações da inteligência americana de que era pouco provável que Teherã representasse uma ameaça direta ao território dos Estados Unidos na próxima década.
Isso foi publicado pelo Washington Post, citando 4 pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo o relatório, a decisão foi tomada após semanas de lobby por parte de 2 aliados. Chave para os Estados Unidos, que é o Oriente Médio, com a Arábia Saudita e Israel. Aí está, isso também faz parte dos acontecimentos mais importantes. Vamos agora aos comentários. Sim, vamos aos comentários. E agora sim vai, porque estamos esperando o ataque, o suposto ataque da Guarda Revolucionária que foi anunciado. E obviamente, se acontecer, estaremos comentando, mas vamos ler os comentários, evidentemente, não é? Evidentemente. Ah, veja o que diz. Pode ser algo político contra o Irã, diz Martim. Mas Epstein pesa mais, diz Martim. Como você tem estado, Martim? Saudações a toda a comunidade. Obrigado, está nos acompanhando. Saudações para Xande, muito boa noite. Saudações para Roble, como você tem estado? Muito boa noite, Daniel. Como vai, Daniel Ramires? É um prazer para toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar. Draco, como vai? Como você tem estado, Júlio Ferec? Prazer te ver. Benedicto, Roble, Marcela, toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado àqueles que nos apoiam por aí. Com uma assinatura, com um superchat. Esse apoio é muito agradecido, né? Obrigado também a quem deu like no vídeo. E bem, então vamos ver o comentário. Xande diz: a ocupação sionista causou sua própria destruição, diz Xande. Draco diz: as mesmas palavras de sempre, diz Draco. Saudações, como você tem estado, Marcela? Muito bom, é isso aí. Bem, realmente o que eu vejo aqui é que fica claro que a economia é muito importante. Ou seja, sem economia, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão contra você, não é? E é uma série de ambições que Jaminet tinha. Expansionistas tremendas nem sempre querem criticar certos países por expansionismo, não sei. E isso, olha, muitos países tendem a ter essa ideia, né, infelizmente. Mas entre eles, o próprio Jaminet se metendo com a Líbia, com Gaza, com onde quiser, eles estavam lá operando e operando não com qualquer coisa, mas com armas pesadas, com grupos que basicamente funcionam como grupos paramilitares, né? Um tema que também chama atenção, né? Ponto e vírgula. E digo, enquanto vamos lendo comentários, coisas que surpreenderam nesta semana e que passam despercebidas por causa das situações tremendas que acontecem no Irã. São alguns detalhes muito curiosos que não têm relação com isso, entre eles o caso de Antrop, que já comentamos, mas também entre eles o que está acontecendo com a Índia. Cuidado, porque veja, enquanto todos estamos olhando para o Irã, para os Estados Unidos, para a Venezuela, para a China, a Índia está crescendo como louca. No último trimestre, na Índia, o PIB cresceu mais de 7%, ou seja, eles estão com um crescimento acelerado. Os indianos, impressionante, eles estão apostando na tecnologia, apostaram por décadas nas universidades. Por isso vemos os CEOs aqui, bem aqui, o CEO do YouTube, não é? E o CEO do Google também. Aliás, ele é muito bonito, muito bem apessoado, muito formal. Não é? Muitos CEOs de empresas, né? Bem, esse aí é da Índia, não é verdade? Originários da Índia ou nascidos na Índia, tanto o do Google, o do YouTube, mas muitos outros também. Não, porque eles têm universidades. Ei, mas por que as universidades deles são melhores? Não é só que sejam melhores, mas há certas universidades que são extremamente exigentes, porque eles se baseiam em... Tenho milhares, quer dizer, desculpa, milhões... Tem 1,5 bilhão de pessoas. Alguém vai ser bom nisso, né? Essa também é a estratégia da China. Tem universidades muito exigentes, mas não é só por isso. A Coreia também é assim, sim, mas não tem tanta gente. A Coreia, na verdade, é o contrário, não tem tanta gente. Lá, todos são cobrados igualmente, enquanto aqui é como na Índia e China. Eles simplesmente escolhem quem é perfeito, quem naturalmente é perfeito em termos de eficiência, bem elevado, e o que você quiser. E daí, então, você tem, de repente, como dizia o CEO da Apple, né, esse Tim Cook, ele se chama Tim Cook. Ele dizia que, não tem como competir quando, você
Em todos os Estados Unidos você tem, por exemplo, 5.000 engenheiros desse tipo. Sim, é isso que eles têm, só isso, não tem outros, não tem mais nada. E vai ter alguns bons e outros melhores. Aham, e eles têm só 5.000, por exemplo, dizem. A China tem 200.000 desses. E dos bons, além disso, outros 200.000 medianos e outros ruins, mas dos bons você tem 200, ou você tem muita sorte de conseguir. Então você monta uma fábrica lá e tudo dá certo, nada falha, você não tem dificuldade para contratar, não precisa ficar implorando para chegarem no horário, nada disso, esse é o ponto. E bom, com a Índia nem se fala, né? A Índia está crescendo muito rápido agora. Então vamos ver como esse assunto vai evoluir. Luiz Ferré, como você tem estado? Muito obrigado, valeu demais pelo superchat, primeiro superchat do dia. Aliás, obrigado. Saudações, e Olguin, que continua aí. Fiquei muito feliz de viajar para Bangalore, na Índia, meu país adotivo. Saudações, Olguin, saudações, olha só. Olguin, saudações, você já esteve por lá então? Sim, várias vezes. Ah, sim, é verdade, você já nos contou, ótimo, Olguin, uma maravilha. Com certeza a nossa vez vai chegar, e esperamos visitar aí. E, bom, então, o que mais estão comentando por aí? Saudações para diz Draco. Só que Trump não entre no México, porque ele pode ter a melhor tecnologia e equipamento militar. Mas a gente dá uma guerra que fazemos ele recuar, diz Draco. Saudações, Draco, como você tem estado? Muito bem, diz ele. Saudações, Rublox também. Boa noite, Omar, até Nova York. Diz: durante minha tese sobre simulação e controle de processos, usávamos informações da Universidade da Índia, referência em avanço e especialização. E você está em Nova York, amigo. Quer dizer, é impressionante, ou seja, há certas áreas que se tornaram dominantes ou que se tornaram pelo menos das melhores. O problema é que muitos iam embora para os Estados Unidos ou outros lugares onde pagam melhor. Agora, pois, já estão começando a criar essas cidades muito avançadas, muito desenvolvidas. Perceba, quase no nível de Monterrey, mais ou menos, e Cidade do México, e Guadalajara. Sim, claro. E outros assuntos também. Outros países que não são tão comentados. Tem um amigo engenheiro que trabalha para uma empresa dos Estados Unidos. E que de vez em quando é enviado para diferentes países para supervisionar certos desenvolvimentos de tecnologia. Ou seja, e por sinal, esse amigo, ponto à parte, manda um abraço para Daniel, esse amigo, tá vendo? E ele é o Guero que, bom, digo sim, se você vê ele nos Estados Unidos, você nem percebe que ele é do México, né? O que quero dizer é que, de repente, sempre existe essa ideia de que o mexicano ela tem certas características muito específicas, mas na verdade o mexicano é muito variado. Quer dizer, aqui tem asiáticos, afrodescendentes, de todo tipo. E obviamente quando falamos, você percebe, né? Quando falamos, usamos o güey, né? Quer dizer, então esse cara mandaram ele, e ele está surpreso, porque é uma cidade nova, ele disse, é uma cidade nova. Quer dizer, você vê o Egito típico que mostram nas páginas de turismo, com as pirâmides. Ele diz que é uma área única, né? Ou seja, percebi que você olha e tudo está assim, de fibra óptica, sem cabos nos postes ou coisas assim, muito loucas. Eu também fui pesquisar, né, para ver o que vocês veem. Quer dizer, o Egito também está apostando, assim como outros países, né, para crescer nessa área, não é? Então é muito louco. Saudações para Núbia Sanches para vocês e obrigada pela informação. Não vou mandar saudações para Jerez, ok? Saudações para um blog, de todo modo. Muito boas. Mandando aqui para Dinson, Benedicto e Luiz Ferrey, diz que temos mais gente ao vivo do que a MBC. Parabéns. Eles têm 500 e nós temos mais do que isso. Luiz, muito bom. Falta mais e só anime. Muito bom, obrigado, Luiz, pelo ânimo, saudações. Ei, Jerez, o que achou, Jerez? Quer dizer, no dia em que fizemos uma transmissão, primeiro eu fiquei tipo 1 hora, 1h30, 2 horas, não lembro. Depois, com o Jerez, ficamos mais 2 horas e com você mais 1. Quer dizer, foi muito legal, muito interessante, no sentido de que pudemos compartilhar muitas coisas do que estava acontecendo. No meio da transmissão ele diz: Florência, como você tem estado? Saudações, Florência, muito bom. E aí, como você tem estado?
Obrigado por lembrar, Gerés. Então, por favor, deixem seu like. E o que mais... Aliás, não tínhamos comentado, né? Mas no Irã decretaram 40 dias, obviamente, de luto pela queda do IKMN. Bom, Sim, sim. imagino, vão ser 40 dias bem agitados, né? Porque não sei se isso vai acabar rápido. Sim, não, nem vai acabar rápido. E você imagina, quer dizer, os garotos, as famílias que perderam há algumas semanas sua filha, seu filho e, bem, já houve protestos. Aqui assistimos documentários, lembra de um que é realmente um documentário, pois tudo o que mostram são dados reais. Mas que é animado de quê? Do Irã, dos protestos no Irã e como? Ah, sim, você lembra? Esse, quer dizer, já houve vários filmes e várias, assim, histórias curtas e longas onde falam de tudo o que acontece no Irã. Mas, bem, sempre era a mesma coisa, né? Diziam que protestaram, sai do protesto do ano tal. Sim, meu parente, minha filha, meu filho morreu, mas tudo seguia igual. E agora, nesses protestos, que, claro, sim, levaram muita gente, mas agora as famílias vão poder dizer, mas pelo menos bem, já acabaram com Jaminé e com ele, e com, bem, uma parte da família dele. Quer dizer, sim, a situação ficou bem intensa ali. Como você tem estado, Wendy? Aria, saúde, Wendy? Olá de Nova York, o que acha? Saudações, como vocês dois estão por aí? MTK, também um abraço, muito bom. Ele disse que é sobre o Paquistão ter declarado guerra ao Iraque, não ao Afeganistão. Sim, vamos ver bem. Eles têm direito de se defender, aliás, tem mais e mais. Sim. Trump disse ao Paquistão que eles podem se defender. Desculpa, tem mais imagens, eu não vi. Saudações, como você tem estado, Silvia? Muito bem, Adilson, Rublos, Emma. Vamos então para a próxima. Diz Silvia. Como isso vai continuar? Dá muito medo, diz Silvia. Onde você mora, Silvia? Aqui na América. Não se preocupe, talvez o petróleo suba um pouco. Não sei como está o preço agora. Ah, não muda, né? Porque é fim de semana. Não mexa até amanhã, domingo, no fim da tarde ou à noite, quando o mercado dos Estados Unidos abrir. Assim, será possível ver se o petróleo sobe, o que pode afetar. Sempre se dizia, toda vez que havia um conflito com o Irã, falava-se da Terceira Guerra Mundial. Sempre é a primeira vez que não vejo esse comentário. Ou seja, não é porque não exista a possibilidade, mas porque claramente a capacidade de resposta foi muito limitada. Digamos, vamos ver esse trechinho, imagino eu, ou o quê? É um ataque a Dubai? Não. E do Imal, não tanto já. Eu acho que é só efeitos aí, efeitos especiais mal feitos. Dizem em Dubai que turistas gravam sem nenhuma preocupação, como derrubam os... Estão gravando e tudo? Estão gravando, os turistas ali, estão embaixo os turistas gravando. Veja que quem gravou isso realmente soube ver o interessante. O interessante não era o que estava em cima. O interessante era ver as pessoas gravando. E vejam vocês, olhem, aí está o míssil sendo derrubado enquanto todas as pessoas estão observando. Isso é um pouco louco. Mas porque realmente existe um grande risco, quer dizer, quando tipo os pedaços continuam sendo metais e coisas assim, então realmente pode causar um problema. Evidentemente, digo, mas enfim, o que mais? Vamos ver. Isso é uma base dos Estados Unidos nos Emirados Árabes que foi atingida. E será bom. Segundo o Brook, sim. Ok, bom, então ele diz. Ele diz que pelo menos o vídeo é real. Diz, segundo a inteligência do Twitter. Não a do Brook. Vamos ver o que diz a do Brook. Diz, o vídeo mostra um incêndio enorme nos ataques de hoje. O incidente aconteceu na base Al-Dafra dos Estados Unidos, nos Emirados Árabes. Aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2026, como parte da rede de resposta do Irã contra os Estados Unidos. Especificamente, essa base seria uma das afetadas, de acordo com o que relatam lá. Bom, o assunto é pesado, vamos ver o que será confirmado pelo centro, que no final das contas é quem normalmente dá esse tipo de detalhes.
E diz que com isso Dubai comprou as melhores armas antimísseis que os Estados Unidos podem oferecer, diz ele. Não é à toa, são amigos deles, por isso eles ficam tranquilos. Claro, claro, claro. Saudações, como você tem estado? Também para Nery Salazar, como você tem estado? Muito bem, e aí, Francisco Arce Roble, como você tem estado? Para toda a comunidade e para Benedito, como você tem estado? Muito bom, Endu. Como é sim que Eles colocaram em países super ricos tempo para lã, para... que tem amigos. Impressão, impressão. Parece que é o chão, né? Mas são como meus fiozinhos que estão saindo para a defesa aérea. Exatamente para evitar algum ataque. Bom, então é isso. Vamos ver se dá, se o vídeo está autenticado, mas agora o legal disso é que dá para identificar, autenticar. Se estamos assim. É um vídeo real, embora não seja desta guerra, não, mas digamos que é um vídeo E vejamos como é utilizado. em si. E se for dos Emirados Árabes Unidos? É um teste que fizeram com esses sistemas de 122 milímetros sistemas que são... Esses são turcos? Eu entendo que é um... Um sistema turco. Sim, acho que sim, deixa eu ver. Você só disse uma empresa turca? É uma empresa, isso é outra coisa também. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos não compram só dos Estados Unidos, eles compram de qualquer país que venda para eles. Basicamente não. Então, bem, eles têm dinheiro, eles têm muita grana, do jeito que as coisas têm sido. Walter Osório, saudações, muito boa noite. Daniel de Guacuanejo diz: o único que vemos é que a propaganda de muitos países, como o Irã e outros, bem, isso é só propaganda na hora H, pura conversa, e é assim que parece, ou seja, igual, só lembrar da Venezuela, ou seja, e ainda a Venezuela. Eu digo, você poderia pensar menos, é um fato, obviamente mas vão dizer. Parecia ser um pouco mais sério, né? Apesar de eu também saber que eles tinham suas limitações, mas parecia ser mais sério. Tinha muita coisa que não... No, es que, cuidado. Estou falando dela. É a Elka, não entendo exatamente. Eles podem se gabar. Outro dia o Alicante disse que tinha um míssil que podia destruir um porta-aviões. E bom, muitos blogs, muitos mesmo, com certeza eles não têm os milhares de mísseis que diziam ter. Os mísseis balísticos, por exemplo. Ontem a primeira resposta seria Nasser. Israel lançou 200 mísseis, não são milhares. Então, bom, vamos ver realmente quantos eles têm nesses dias exatamente. Não, então vamos. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no Telegram, WhatsApp, lá damos a notificação para os amigos. Também estamos no no Facebook e no Instagram. E bom, se acontecer algo super surpreendente agora, a gente volta. Digo, eu acho que todo mundo, Giles, pensou que poderia haver pelo menos um pouco mais de resposta do que parecia. Bom, Digo, se algo acontecer daqui a pouco, porque tem aquela ameaça que o pessoal da água fez há pouco tempo. Voltamos em um momento, vamos só fazer uma pequena pausa. Basicamente para ver o que acontece, se estiver tudo tranquilo, então já voltamos. Mas sim. Qual é o WhatsApp? Perguntam aí. Você vai no celular, na parte de baixo diz novidades. E aí aparecem canais, por exemplo, né, o canal do Bad Bunny, o canal do time de futebol. Não aparecem muitos canais e lá está o nosso canal. Se chama Pepe ao Vivo com 2 pedras. Sí, con 2 peces. Ya. Pepe Sí, en vivo. Pepe Sí. en vivo, sí, Por buenísimo. cierto, lo que dijiste Sí. ahorita, como comentou Giles, um especialista da CNN, que é correspondente-chefe de segurança internacional, ele diz que os ataques que o Irã realizou contra países vizinhos, como Dubai, como Emirados Árabes, etc., que isso é um sinal de fraqueza por parte do regime, já que sim, completamente... Totalmente, sim. Ou seja, por que aconteceu o ataque? Vamos fazer uma pequena pausa e vamos para uma breve análise, porque acho que ainda não falamos sobre isso e é fundamental, está passando despercebido. Prestem atenção nisso. Acho que foi por isso que o ataque aconteceu em 7 países. Obviamente iam atacar Israel porque é Israel e deveria haver um ataque, né? E a inimizade, Irã. Mas por que atacar ao mesmo tempo? Agora,
por que atacar o Catar, Abadá, a Jordânia? Os únicos desse grupo que não atacaram foram os de Omã, porque são os que têm conduzido as conversas, as negociações, mas só Omã é o único que se salvou desses reinos do petróleo. Vamos dizer sim, porque nos atacou e porque agora esse especialista que se chama... Vê se você tem o nome aí. Ele chama... E o especialista se chama... Entre ele e outros, eles têm comentado que isso é uma fraqueza do Irã. Mas eles não deram detalhes do porquê, então ficava a dúvida, por quê? Acredita-se que isso foi uma grande fraqueza para eles? Totalmente destrutivo. Não havia como não haver uma resposta ainda mais dura. Sim, estar em nós. O que eles fizeram foi atacar os amigos dos Estados Unidos. Para quê? Para que os amigos, ou seja, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, falem com o Trump. Ei, Trump, pega leve um pouco, porque estão nos atacando. Basicamente foi para isso, eles querem usá-los. E obviamente eles nem sabem. Ou seja, esse assunto ficou muito evidente. E bem, os países árabes, não sei, como dizem os espanhóis, não ficaram com medo, mas disseram, também perceberam a fraqueza, né? Isso dá para sentir no ar, então, ou seja, perceberam a fraqueza e disseram, a Arábia Saudita foi a primeira que falou isso. Abrimos o espaço aéreo para os Estados Unidos, vamos passar informações de inteligência para os Estados Unidos a partir de agora, ou seja, vamos compartilhar nossa inteligência com eles, vamos dar para eles. O que foi que disseram? Inteligência? Inteligência. Acho que materiais ou algo parecido aumentou, e se nos atacarem de novo, coisa que já aconteceu, então veremos a possibilidade de responder, se acharmos que é necessário. Ou seja, deixaram aberta a possibilidade de uma resposta, mas claro que isso é uma fraqueza, ou seja, atacar 7 países. No começo, nós víamos isso como um erro. E bom, claro que é um erro. Conversamos sobre isso com Gerés, claro que é um erro, mas ao mesmo tempo é um ato de desespero, mas até então eu não via dessa forma. Não sabíamos que essa seria a resposta. Como era tudo o que tínhamos, tornou-se um ato de desespero. E aí quando você vê que Khamenei caiu, que o golpe foi super duro, muito mais duro, quer dizer, fala-se que há 500 ou algo assim de alvos, só dos que Israel comenta. Quer dizer, faltaria aos Estados Unidos, talvez entre eles Khamenei e mais suspeitos, coisas que não sabemos onde estão. Então, por que é fraqueza? Porque simplesmente já não podem pressionar os que estão realmente atirando e têm que pressionar os amigos. Para ver se assim eles diminuem um pouco toda essa confusão, como insinuando, e que de fato já começou a ser observado. Na verdade, vários de vocês comentaram aqui que parecia haver um movimento no Iêmen, e conseguimos confirmar que realmente havia relatos de movimentos no Iêmen. Viram um disparo, mas até agora o Iêmen não. Disseram que há movimentação no Hezbollah e relataram um disparo contra o grupo, mas até agora não há confirmação. Não sei se você tem algo, mas por enquanto, nada. Hezbollah, só isso? Ela disse. Que situação difícil. Sim, basicamente. Então por quê? Porque viram que a operação foi muito ampla, não é? Sim, então... O que você faz exatamente? E não havia muito o que fazer nesse sentido. Então, bom, não sei se tem alguma outra coisa, algo novo. Bom, agora assim, rapidinho. Acabaram de anunciar um conselho de liderança de 3 membros no Irã, que seria formado pelo presidente, em teoria, segue-se Massoud Pezeshkian, o chefe do judiciário e um jurista do Conselho dos Guardiões, que vão assumir temporariamente as funções do líder supremo. De acordo com a Constituição do Irã, esse conselho pode assumir o poder de liderança até que a Assembleia de Especialistas, que é o grupo, digamos, de como eles chamam de ayatollahs, que escolham o novo líder supremo, ou seja, eles vão aplicar as decisões neste momento no Irã. Ele nasceu em 1939, 2026. Esse é o fim deste então dos ayatollahs. Aí em cima eu coloquei o link do WhatsApp, me enganei, é Pepe normal com L, quer dizer Pepe, sim. Sim. Ok, bom, aí está, olhem, o WhatsApp aí vocês podem entrar para conferir também. E estamos também no Telegram. Então é melhor a gente falar do show da Shakira, já sei.
Um abraço. Que showzão, hein? Ei, onde foi? Nossa, vai ser na Cidade do México, vai ser de graça. Vai ser. Sim, aí tem algo que precisa ser encoberto. Tiveram que trazer a Shakira, mas tudo bem. Bom, vamos então, eu digo, Neto, um ponto à parte, já vamos conversar sobre isso. Nestes dias, faremos o resumo de como estão as coisas na Ucrânia. Aí, bom, agora... Porque há uma série de movimentos tremendos lá. O que estamos vendo é em Makivka, é um depósito de petróleo. Drones ucranianos atacaram um depósito de petróleo dentro da Rússia. E bem, então também, por exemplo... Agora, isso foi desde o meio-dia, só que com tanta notícia sobre o Irã, não comentamos Kirilo Budanov, que agora é o novo responsável pelo gabinete, lembram? Ele era o da inteligência, mas quando demitiram, ou quando o chefe do gabinete renunciou por corrupção, Kirilo Budanov assumiu o lugar. E agora? Em uma entrevista, ele disse que a Rússia concordou em aceitar garantias de segurança para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos. Ou seja, um passo positivo. Talvez ele tenha ficado com medo quando viu isso, não sabemos. Ou talvez na última hora também tenha desistido, porque se aplica o mesmo que se aplica ao Irã. É assim mesmo? E para quê? Porque também começam a aparecer imagens, sim, de pessoas chorando e protestando, mas a favor de Ali Khamenei. Aí parece que são muitos, né? Agora vamos ver a imagem real, porque depois também foi analisada. Aplica a mesma da Venezuela? Aplica a mesma, né? Agora do Arito, dá pra ver onde termina a filhinha. Olha, vamos ver. Aí está, aí acaba, ou seja, aí já estão os carros atrás. Ah, um carro, o de trás sim. Ou seja, aí já estão os carros. Então, é esse grupinho de pessoas protestando a favor de... Quer dizer que sem vergonha também, mas protestando a favor não de Khamenei e pedindo vingança, né? Bom, é isso, esse é o assunto, né? Não duvido que, tem gente que acredita nesse personagem, né? E que com certeza vai querer reagir. Mas também é muito claro que amplamente a sociedade já estava contra esse regime. Então, bom, faz parte do que está acontecendo. Saúde, Juanejo, muito boa saúde também para Juanita Leal e para toda a comunidade que está chegando. Roble, Marcela, Riquelme, Gires, a toda a comunidade, muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite, carinho, um grande abraço, Nova também, como você tem estado, Nova, saúde, muito bom, Daniel, a toda a comunidade, muito obrigado. Este se chama Cortina, Dúmulo de Shakira. Diz de verdade sim, por isso eu disse que vai ter que... Tem cortinas de fumaça, né? É uma cortina de fumaça agradável. Uma. São os alienígenas do Trump e essa é a... Essa é uma guerra, ou não sei. Ou uma guerra. Bom, é isso. Vamos então para outros assuntos também importantes. Daqui a pouco veremos como as coisas estão indo e se houver algo para comentar estaremos voltando, certo? Saúde, Selena sim. Sim. Muy buenas. Dicen, mentira, no ha muerto. Ay, Sim. Ah, já saiu na TV do Irã, como eu te disse já. Já o Irã confirmou. Nossa, Ou seja, se você quiser voltar atrás ou desistir, é que já era, já. Nem mesmo acreditam nos iranianos. pois é, vai ser difícil. Mas aí está, essa é a televisão iraniana confirmando que sim, ele faleceu, está totalmente confirmado pelo Irã, confirmado pelas próprias contas de Ali Khamenei. Sim, só estou dizendo, para que fique claro, Helena, te mando um grande abraço e bom, é isso, bom, não vou dizer mais nada, só isso. Muito obrigada por esse superchat ao Sérgio. Sérgio, um grande abraço, ele diz. Irã contra os amigos de Ames, Sérgio te diz. Se quiser, prefiro Shakira a guerras. Sim, pois é, mil vezes, né? Saudações, obrigado, Sérgio, por esse superchat. Agradeço muito a toda a comunidade que nos apoia. Um grande abraço, fiquem bem. Nos vemos mais tarde, até logo.